Vídeo sério agora do Ney Nerd, beleza? Presta atenção de todos, por favor, todo mundo em silêncio e assistindo. Naquela noite de 24 de fevereiro de 1984, as chamas atingiram 3.000 graus. Centenas de pessoas nunca mais foram encontradas. Desapareceram até mesmo das estatísticas. Essa é a história de como a Vila Socó, no município de Cubatão, virou um inferno na terra. Foi um fogo tão devastador que os bombeiros não conseguiram dar conta. Essa é uma história dos sobreviventes do pior incêndio da história brasileira. Vocês sabiam dessa porra? Do Cubatão? A situação era tão grave que bombeiro nenhum do mundo conseguia apagar esse fogo. Essas foram as palavras do coronel Nilauril Pereira da Silva, comandante dos bombeiros naquele dia. Ele estava aos prantos, com o coração na mão, depois de 20 horas seguidas de combate às chamas, depois de recolher dezenas de corpos carbonizados, de homens, de mulheres, de crianças. O coronel Nilauril é um dos protagonistas do nosso caso real de hoje. Ele é uma testemunha da impotência e do horror que atingiu Vila Socó. Ele chorou diante das câmeras e completou: Tomamos todas as providências que se podia tomar. Estou sofrendo como eles. Estamos retirando os cadáveres do local como se fossem nossos filhos. É uma história que brasileiro nenhum pode pesado. esquecer. Então, antes da gente entrar nessa história, queria muito pedir pra você a sua inscrição. Esse canal, como vocês podem ver, vocês acompanham, acabou de fazer um ano e é um motivo de orgulho pra gente. E não Às vezes tem consegue conteúdo sério dar também, conta galera. de fazer vídeos com muita frequência, porque são vídeos muito trabalhosos. Fora que vocês sabem, eu tô em vários outros canais, então... Mas é muito gostoso estar aqui pra vocês e ver o feedback de vocês. É impressionante isso. Então, se você tá caindo nesse canal de paraquedas hoje, seja bem-vindo. Considere a tua inscrição, porque aqui a gente fala sobre casos reais, mas na perspectiva de quem viveu esses casos reais. A gente realmente quer ser diferente contando esses casos. Vamos lá. No começo só havia lama. Em todas as direções que você olhasse, só tinha manguezal. Córrego passava entre as raízes das árvores. Os peixes nadavam entre as raízes para se esconder. O socó vinha atrás dos peixes, né? Era uma ave de pernas longas, dedos compridos, adaptado para andar na lama, para pescar no mangue. Então veio o homem. Os primeiros homens trouxeram máquinas enormes, gigantescas. Esses homens escavaram o mangue em 1951 e colocaram tubos colossais, atravessando a região de ponta a ponta. Alguns peixes se assustaram, alguns socós se assustaram, mas foi só uma questão de tempo para tudo voltar ao normal. Os canos foram cobertos pela lama e pela terra. O tempo passou e o mangue voltou a respirar por cima daqueles canos e os canos foram esquecidos. Então, 20 anos depois, vieram mais homens. Esses novos homens eram diferentes. Eles não traziam máquinas assustadoras. Eles não traziam nada. Eles só traziam a esperança de encontrar um lugar para viver, um lugar para construir seus lares e morar com suas famílias. Eram imigrantes que vieram de todas as regiões do Brasil para construir o progresso, que vieram para transformar Cubatão num dos maiores polos industriais do país, para transformar Cubatão numa área de segurança nacional, de interesse estratégico para pessoas muito poderosas. Esses imigrantes vieram para gerar riqueza, mas a riqueza não ficava com eles. Eles não tinham casas, eles não tinham terrenos, mas eles tinham esperança. Da esperança desses homens e mulheres nasceu uma comunidade. Eles chegaram tão devagar que eles não espantaram os pássaros ou os peixes. Eles construíram suas casas com a madeira que tinham, por cima do mangue, por cima da água, por cima da lama. Eram palafitas, eram casebres. O Socó se tornou seu símbolo, lugar que esses Cubatão novos fica homens... em região ali de São Paulo, galera. Só porque eu sou meio perdido, só pra eu entender de onde a gente tá falando ali mais ou menos. Baixada Santista? construíram foi batizado de Vila Socó, em cima do mangue que ficava em cima dos canos. Vila Socó tinha só 2 ruas aterradas. O resto se erguia por cima da lama, com pernas compridas, como o próprio Socó. Quando a maré subia, a água invadia o mangue. Faltava muito pouco para a água entrar nas casas, mas as palafitas estavam ali para isso. E as tábuas improvisadas conectavam as casas, mesmo nas cheias. Eram pontes e vielas que formavam caminhos de madeira por cima do mangue. Aqui e ali era possível ver os canos aparecendo por cima da lama, onde o tempo expôs os canos, onde os homens do passado haviam se Quase que uma área industrial de Santos e Guarujá. esquecido de enterrar. Os campos também se tornaram caminhos para os habitantes da Vila Socó. Era um elemento natural da paisagem. Esses mesmos canos eram mais um caminho para as brincadeiras das crianças. Crianças como Neigila Aparecida Soares da Silva, de só 4 anos. Crianças mais velhas como Sandra Regina Luz de Souza, de 12 anos. Crianças como os filhos do Nelson Ferreira de Souza, com 4 e 6 anos. Como muitas outras, dezenas, centenas de outras crianças que faziam da Vila Socó o seu quintal, a sua praça, a sua vida. 6.000 pessoas. É como se fosse tipo o que acontece um pouco em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, que é um polo industrial, conhecido como a cidade do aço. Era o que era Cubatão na época, era isso? Ou não tem nenhum tipo de ligação? Tipo isso.
viviam em Vila Só que Socorro em menor. 1984. Elas sabiam que não era o melhor dos lugares, elas sabiam que os canos não eram normais, o cheiro de gás e ovo podre era constante no ar, mas elas iam se acostumando com tudo. Nos piores dias, esse cheiro dava lugar para o cheiro de gasolina. As crianças com bronquite sofriam mais, as crises eram constantes, mas elas também iam se acostumando. Os velhos sabiam que aqueles canos eram as artérias de Cubatão, né? O progresso passava por ali. Era o oleoduto Santos-São Paulo que transportava óleo bruto e derivados. Um desses muitos dutos ligava a refinaria Presidente Bernardes de Cubatão até o terminal portuário Cara, estourou de isso. Alemoa. Era um duto com décadas de uso e nenhuma manutenção. A corrosão tomava conta das partes expostas. Nenhum técnico da Petrobras visitava Vila Socorro. Sandra Regina lembra do irmão dela, desconfiado de tudo aquilo. O irmão da Sandra era a vigia do centro comunitário. Sandra lembra das palavras exatas dele. Um dia, se alguém jogar um fósforo, uma bituca de cigarro, acontece uma tragédia. Mas ele também foi se acostumando. No dia 24 de fevereiro de 1984, o dia amanheceu normalmente em Vila Socorro. Era sexta-feira, véspera de carnaval. Os preparativos eram de festa, eram de descanso. Por volta de 11h30 da manhã, o cheiro de gasolina começou a se espalhar muito forte pela Vila Socorro. Mas eles já estavam acostumados. A família da Legila Aparecida não ligou. A família estava se preparando para viajar. A irmã dela, Márcia, ia passar o final de semana na casa dos avós, em outro bairro distante de Cubatão. A mãe das meninas ficou encarregada de levar as filhas para lá. Negila tinha só 4 anos de idade e viajaria só para fazer companhia para a mãe e rever os avós. A mala da Márcia estava pronta, mas a Negila não tinha o hábito de ficar com os avós. A viagem foi longa, mas tranquila. Naquele dia, naquele momento, na hora de ir embora, sabe, de voltar para casa, Negila não quis parar a brincadeira. Ela estava bem, ela estava feliz. A menina bateu o pé e falou para a mãe: eu vou ficar na casa dos vovôs. Que mãe nega a vontade de uma filha? Que avós não gosta de ouvir um pedido desse, né? Bom, a mãe deixaria Negila e Márcia ali e voltaria sozinha. A vovó não concordou. Era perigoso uma mulher voltar sozinha no carro. Então o tio da Negila iria junto. Era um jovem de 19 anos que faria o caminho de volta. Ninguém ali imaginava, mas aquele foi o último momento em que a família esteve junta. Negila e Márcia nunca mais veriam a mãe, nunca mais veriam o pai, nunca mais veriam o tio. Naquele momento, o cheiro estava preocupando a comunidade de Vila Socorro. A prefeitura de Cubatão foi acionada para olhar o vazamento. Ninguém apareceu. Um dos canos claramente estava despejando gasolina no manguezal. A Petrobras também foi notificada sobre a falha no duto. Ninguém apareceu. As horas foram passando. 1, 2, 3, 6, 12 horas. Nada. A maré foi subindo e foi empurrando aquela gasolina por debaixo das casas, por debaixo das palafitas e das pontes. A gasolina ia formando uma camada grossa e oleosa por cima da lama. E as pessoas foram se acostumando. Alguns moradores coletaram pasta e gasolina e estocaram em galões dentro de casa. Era mais uma oportunidade de diminuir a pobreza, sabe? De fazer um dinheiro revendendo aquela gasolina para quem tinha carro. Anoiteceu naquela sexta-feira sem nenhuma mudança significativa. A mãe e o tio da Negila chegaram em Vila Socorro. Quem fez, fez. Quem não fez, não faz mais. Ele arrumou um cantinho para dormir ali mesmo e só voltaria para casa no dia seguinte. A comunidade inteira se preparava para dormir. Mas em algum ponto do caminho do oleoduto da Petrobras, uma comporta foi fechada. Em algum outro ponto, alguém decidiu que era um bom momento para transferir um volume maciço de gasolina. 700 mil litros de combustível. Sem ter para onde ir, a gasolina buscou uma saída em altíssima pressão. Eram 11h30 da noite. As portas do inferno se abriram. Sandra Regina Luz de Souza estava em casa com a mãe e os irmãos menores. A porta se abriu de repente e o irmão mais velho entrou. Aquele que era vigia do centro comunitário. Aquele que sempre achava que bastava uma fagulha para acontecer uma tragédia. Ele entrou pela porta para gritar. A tragédia estava acontecendo. Ninguém nunca descobriu se foi mesmo uma guimba de cigarro ou um curto-circuito. Mas a verdade é que a Vila Socorro estava pegando fogo por toda parte. Sandra acordou a irmã. Pior que pelo que eu tô falando aí, é tipo uma tragédia anunciada, né, cara? Em algum momento ia acontecer uma merda ali. Pessoas viviam achando que não ia dar merda, mas sabendo que podia dar merda. E correu pra fora. Aos 12 anos ela viu a face calcinante da morte. As labaredas estavam avançando com uma velocidade absurda. Sandra viu a mãe indo de porta em porta pra acordar os vizinhos que estavam dormindo. Ela ia de porta em porta gritando: fogo, fogo! Sandra segurava a irmãzinha sem saber o que dizer, sem saber o que fazer, sem saber por onde correr. Os vizinhos fugiam por todos os lados. O hálito quente das chamas já estava ficando insuportável. O próprio vento já estava queimando. A mãe dela chamou o máximo de vizinhos que conseguiu e também travou. A mãe dela olhou para Sandra e falou: corre, filha, corre. Agora deixa a mãe morrer, porque a mãe está velha. A mãe não aguenta correr. Puta Sandra não que sabia o que pariu. fazer. Com 12 anos de idade, o mundo dela estava se desfazendo diante dos próprios olhos. Foi o irmão que salvou todas. O irmão estava com uma lambreta e conseguiu evacuar a mãe e as irmãs. Mas tinha um mar de gente no caminho, um mar de pessoas no mais completo desespero. Sandra viu uma amiga dela passar em chamas, pegando fogo pelas pontes.
Era Simone. A amiga gritava de dor e se debatia enquanto o fogo grudava nas costas dela. Simone sobreviveria, mas carregaria cicatrizes da queimadura pro resto da vida. Sandra escapou ilesa, mas carregaria as lembranças daquela noite pro resto da vida. Seria impossível chegar perto do horror daquelas primeiras horas. Quem sobreviveu para contar viu imagens e momentos que nenhum ser humano deveria carregar na memória, né? Era o resultado de quase 1 milhão de litros de gasolina espalhados por debaixo de um bairro inteiro feito de madeira. Madeira, bairro inteiro, cheio de gasolina embaixo. Era o resultado de um incêndio que vinha por todos os lados, onde a única rota de fuga eram pontes de madeira que também estavam em chamas. Você não tinha como sair dessas pontes, se sair, você caía no fogo. Foi uma noite castigada também pelas explosões de botijões de gás e galões de gasolina guardados. Foi uma noite castigada pelos gritos e pela dor. Pessoas saíram das próprias casas só de camisola, só de pijamas. Alguns estavam nus. Alguns estavam pegando fogo e se jogando na lama em busca de um alívio. Um dos médicos que atendeu a emergência lembra de ter visto um vulto coberto pelas chamas cruzando a rodovia e se jogando no córrego. Não adiantou de nada, o corpo dele foi resgatado do mangue. Os bombeiros vieram. Em menos de 20 minutos, eles já estavam lá. E os bombeiros tentaram. O coronel Nilauril Pereira da Silva comandou perto de 200 homens naquela madrugada. Vieram bombeiros de Cubatão, São Bernardo do Campo e Santo André. Moradores se prontificaram a ajudar. Vizinhos de outros bairros também vieram, amigos, conhecidos. E não tinha como. A Vila Socorro virou uma grande labareda. As chamas chegaram a 100 metros de altura, o equivalente a um edifício de mais de 30 andares. As temperaturas bateram na casa dos 3.000 graus centígrados. Cacete! Era combustível queimando. Era o preço do progresso destruindo as esperanças daquela gente. Alguns dos depoimentos de quem estava lá ficaram registrados em jornais. Essas pessoas sumiram na vida, mas as palavras dela são eternas e merecem ser lembradas. Eu tive tempo de lançar minhas 3 filhas no Rio do Cano e me atirar antes que minha casa explodisse com tudo que tinha dentro. Estamos salvos, salvos por Deus do céu. Mariana Rodrigues, empregada doméstica. Minha filhinha, Jesus, minha filhinha não saiu, não saiu. Antônio Conceição falando da Patrícia de 3 anos antes de entrar em estado de choque. Meus vizinhos morreram todos, marido, mulher, 5 filhos e a sogra. Não tiveram a menor chance. Márcio Rodrigues Souza, vítima de queimaduras pelas costas todas. A pele ainda soltando. Por que eu tenho que ver isso? Por que eu tenho que estar aqui? Um bombeiro não identificado com o rosto enegrecido, marcado pelas lágrimas e a própria boca chamuscada. Mas olha, nenhum desses relatos é tão forte quanto o relato do Nelson Ferreira de Souza. Nelson era funcionário da Companhia Siderúrgica Paulista, um entre muitos que tinham vindo para impulsionar o crescimento do polo industrial ali daquela região. Um entre muitos que não conseguiu moradia de qualidade próximo do ambiente dele de trabalho. Nelson vivia na Vila Socorro com a esposa, com 2 filhos pequenos. E ainda tinha um cunhado ali que tinha visto passar o final de semana de carnaval com a família, né? Bom, os dias anteriores tinham sido de pura alegria. Nelson se sentiu o homem mais feliz do mundo, a esposa dele estava grávida, o 3º filho estava prestes a nascer. A família tirou fotos para marcar aquele momento. O enxoval já estava todo comprado. O Nelson pensava em juntar um dinheiro para largar a Vila Socorro. A família estava se expandindo, eles precisavam de mais espaço, de um lugar maior. Nelson estava dormindo quando outro cunhado apareceu. Era Luiz César Rodrigues, também conhecido como Japão. Japão bateu a porta, assustado. O cunhado gritava que a vila inteira podia explodir, que estava vazando gasolina por todos os lados. Ele estava gritando isso. Eles moravam num barraco na rua São José, uma das ruas principais da Vila Socorro. Uma das 2 ruas que eram ruas de verdade, né? Eram caminhos aterrados no meio do mangue. Nelson entrou em desespero. Ele acordou a esposa dele e os 2 saíram de casa para ver o que estava acontecendo. Antes de sair, Nelson ainda se preocupou em ligar o ventilador na direção dos filhos. O cheiro de gasolina estava muito forte no local. André, de 4 anos, e Marcelo, de 6 anos, estavam dormindo na mesma cama, sem saber de nada. O casal se afastou de casa, tentando entender a situação, correria. Vizinhos fugiam pelo meio das casas. Na área das palafitas, o fogo já vinha com uma velocidade impressionante. O casal não tinha andado nem 100 metros quando perceberam que uma labareda colossal já tinha alcançado o barraco deles. Os 2 correram na direção da casa. Maria, grávida de 8 meses, conseguiu correr ainda mais rápido. As chamas já tinham engolido o barraco inteiro. Maria entrou, ela tinha que salvar os filhos, ela tinha que acordar o irmão. Nelson veio logo atrás. Foi uma questão de segundos, né? Poucos segundos. No instante que o Nelson cruzou a própria porta de casa, a madeira não aguentou. O teto desmoronou, a casa veio abaixo numa cachoeira de chamas. Naquele momento, não tinha mais nada que ele pudesse fazer. Nelson orou para que Deus salvasse a família dele. Todos eles estavam lá dentro, todos. Nelson viu os pedidos de socorro, ouviu a mulher dele gritando no meio do inferno. Foi o último som que ele ouviu daquela noite, daquela que tinha sido a companheira dele nos últimos 7 anos. Só que não tinha absolutamente nada que ele pudesse fazer para impedir aquilo. O calor era extremo, o ar era irrespirável. Em meio aos gritos, Nelson tentou a si mesmo, não tinha o que fazer.
Foram os vizinhos que impediram o pior, foram os vizinhos que puxaram o Nelson dali antes que ele tivesse o mesmo destino da família dele. Ele foi sendo arrastado para segurança, mas pedia para ficar, pedia para que deixassem ele ir também. Isso é pesado, cara. É difícil para mim, eu como pai. Mas vamos lá, vamos me recompor. Para os jornalistas, o Nelson deu um depoimento sem nenhuma emoção, com olhar vago. Claramente em estado de choque, lógico. Ele disse: perdi tudo que um homem pode ter de maior valor na vida. Perdi minha vida. E o pior, não restou nada que pudesse salvar, pelo menos de recordação, nem mesmo as fotos. O fogo tinha levado tudo dele. Um incêndio se estendeu madrugada dentro e pela manhã no dia seguinte. Depois de tudo, começou o triste trabalho de recuperar e identificar os mortos. As brasas ainda estavam quentes. Um odor insuportável de carne queimada preenchia as narinas de todo mundo num raio de quilômetros. Tinha uma quantidade imensa de fuligem no ar e muita fumaça. Tudo era asfixiante. Apesar de tudo, as famílias estavam ali, na beira da estrada. Os pais procuravam seus filhos, filhos procuravam seus pais. Eles passaram a caminhar entre os escombros como fantasmas, sem esperança, só sofrimento. Aqui e ali, lamentos de dor de quem descobria a verdade, gritos. Alguém reconhecia um anel numa mão carbonizada e chorava. Um dos sobreviventes viu a panela de alumínio derretida em cima dos escombros. Era a única coisa da casa dele que ainda dava para reconhecer. Sempre tinha alguém gritando, sempre, não querendo acreditar no que tinha acontecido. Corpos de crianças foram encontrados dentro de geladeiras. Os próprios pais acreditaram que essa seria Morreram quantas pessoas nisso aqui, a cara? única solução para salvar essas crianças. Foi uma ilusão. Não tinha oxigênio para ser respirado, O fogo tinha consumido tudo. A esposa do Nelson estava entre as vítimas nos escombros. Ela foi encontrada morta, abraçada com os 2 filhos. O corpo dela foi levado para o IML quase irreconhecível, tampado com um lençol branco. Ela tinha recebido o número 36 na etiqueta grudada. Terminava ali o sonho de uma família. Nelson desabafou com os repórteres, ainda sem nenhuma entonação na voz. Parecia estar falando de outra pessoa. Ele disse: como todo jovem, eu sempre sonhei em construir um lar e ter uma família. Adoro crianças e assim que saía do serviço, vinha direto para casa para curtir o meu pessoal. Não muito longe dali, o coronel Nilauril Pereira da Silva também dava o depoimento dele, o testemunho de impotência dele. Enquanto isso, a jovem Sandra Regina via pilhas e pilhas de caixões chegando para Vila Socorro. Ela nunca se esqueceu das pessoas colocando os restos mortais de vítimas carbonizadas dentro dos caixões, um após o outro, sem parar. Restava tão pouco que famílias inteiras chegaram a ser colocadas no mesmo caixão. O número total de mortes divulgados pelas autoridades foi de 93 vítimas. Todos os sobreviventes sabiam que esse número era muito maior, lógico. Todos os bombeiros que trabalharam naquele dia, os médicos, os enfermeiros, todos sabiam que o número era muito maior. As chamas foram muito rápidas, O volume de atendimento a queimados foi desproporcional. Quando o fogo chegava na pessoa, não tinha mais nada para fazer. Era um calor mortal. Mas Cubatão era um polo industrial, era o motor do progresso. Era uma área de segurança nacional no último ano de um governo militar. O número de vítimas seguiu sendo de 93. Há quem fale no número real de 500 vítimas, há quem fale de 700. A verdade, jamais vai ser conhecida. Muitas crianças eram tão pobres que não tinham sequer um registro de nascimento. Elas vieram, elas viveram e elas morreram invisíveis pro resto do mundo. Negila Aparecido Soares da Silva e a irmã dela escaparam porque ficaram na casa dos avós naquele dia. A mãe, o pai e o tio de 19 anos que tinha voltado para fazer companhia no carro, nenhum deles escapou. Negila e a irmã ficaram esperando a mãe buscar elas, e nunca apareceu. Aos 4 anos de idade, a verdade foi contada. Nem mamãe, nem papai viriam porque a casa deles tinha pegado fogo. Negila e a irmã foram criados pelos avós e pelas tias. 40 anos depois, Negila tenta explicar a sensação de ser uma órfã. Abre aspas. Tenho memórias ativas daquele dia. Lembro de tudo, mas não tenho uma lembrança de rosto de pai e mãe, a não ser por fotos. Não cresci revoltada porque fui muito amada por meus avós e tias, mas não tive a presença física de pai e mãe. Sandra Regina também guarda os traumas dela, abre aspas. Quando as aulas voltaram na Escola Municipal João Ramalho, meu Deus, minha sala estava praticamente vazia. Lembro do Aguinaldo, da Quitéria. Quitéria era uma amiga que sentava junto comigo na classe. Ela morreu. Toda a família dela morreu. O irmão da Sandra Regina, aquele que sempre disse que um dia algo de ruim poderia acontecer, aquele que bateu a porta da casa para dar o alarme, ele também sofreu perdas. A namorada e a sobrinha dele foram encontrados carbonizados nos escombros. As duas também estavam abraçadas. Conhecidos, amigos, vizinhos, parentes, as chamas não pouparam ninguém. No dia seguinte, no único momento em que Nelson Ferreira de Souza finalmente despertou do estado de choque, o sentimento dele foi de revolta. Ele se virou para o repórter e disse que houve negligência. Ele disse que iria processar a refinaria. Não pelo dinheiro, porque o dinheiro não iria trazer o sonho dele de volta, não iria devolver a filha, mas pela revolta. Nelson definiu: tudo isso poderia ser evitado se no momento em que os moradores deram alarme aos funcionários da refinaria, alguém tomasse providência. Afinal, a vida de um favelado pouco importa ao governo, que talvez nem saiba que também somos seres humanos.
Depois da tragédia vieram máquinas mais uma vez, pela última vez. A Vila Socol foi aterrada de ponta a ponta para sepultar o risco de doenças. Muitos corpos jamais vão ser recuperados, estão perdidos no mangue para sempre. Moradores afirmaram que mais de 200 pessoas agora fazem parte do mangue. A tubulação da Petrobras também foi enterrada. As causas do acidente foram investigadas. O laudo oficial concluiu que o oleoduto se rompeu por corrosão do lado externo, por conta das más condições de preservação. A hipótese de que os próprios moradores pudessem ter furado o cano para furtar gasolina foi descartada por todos os peritos. Ninguém foi responsabilizado pelas mortes. 8 funcionários da Petrobras foram acusados de negligência. Chegaram a ser condenados em primeira instância, mas foram absolvidos depois. Em cima do aterro foi erguida a Vila São José, em homenagem à rua principal, a rua onde o Nelson morava. A obra de 400 casas foi organizada pela Prefeitura de Cubatão, com apoio da Petrobras. Hoje, a comunidade conta com infraestrutura, coisas asfaltadas, creche, posto de saúde, escola. A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Cidadania garante que há um controle rigoroso da tubulação por meio de equipamentos que medem a pressão nos dutos regularmente. O coronel Nilauril Pereira da Silva tentou lutar naquele dia contra a fúria das chamas do descaso. Nos meses e anos que se seguiram, ele também lutou contra o apagamento. Bom, eu abri esse vídeo com o depoimento dele e encerro com um desabafo do coronel muito tempo depois. Abre aspas. Nós temos memória curta, as tragédias acontecem e logo depois ninguém se lembra mais. Então, que as memórias permaneçam e tragédias assim nunca mais aconteçam outra vez. Mano. Se você que vídeo baixo astral, mano. Papo reto. O Ney Nerds, ele conta muito bem a história, mas, porra, meu irmão, que história filha da...